Que hoje, o primeiro domingo de agosto, nós estamos lançando uma palavra que é a ênfase, que dá a direção para tudo na nossa igreja ao longo dos próximos 12 meses, até julho de 2025, né? Então, esse momento aqui é um momento muito profético, é algo muito forte no mundo espiritual e no nosso meio também. Eu entendo essa palavra para esse ano da igreja, né? A gente pega normalmente no segundo semestre e vira para o primeiro semestre do ano seguinte. É assim que nós fazemos aqui. Essa palavra, ela vai ser referência para todas as nossas ações como igreja. Ela é uma palavra que eu já recebi do Senhor, eu já havia recebido do Senhor desde o final do ano passado. Ela já estava pronta, guardada, só sendo amadurecida para esse tempo. Vem sendo confirmada, e algo no meio disso tão importante é que essa palavra, como eu estava inclusive orando com os líderes de ministério aqui antes do culto, essa palavra seja confirmada no coração de cada um de nós, gerando unidade de propósito, entendermos que essa deve ser a nossa ênfase e a gente caminhar juntos nisso, ok? Portanto, eu sei que você já ficou em pé um tempo, eu sei que inclusive você já está aí sentado, já até meio preparado talvez para receber a palavra. Mas eu gostaria de pedir mais uma vez que você ficasse em pé. Você pode fazer isso, por favor? Eu gostaria de orar com você nesse momento. Mas antes de orar, eu quero pedir para o pessoal da comunicação, por favor, jogar aqui o tema e também... Tem a apresentação ou é só esse mesmo? Só esse mesmo? Só esse mesmo? Não, do versículo. Ah, tá ok. Então, volta lá no primeiro, por favor. O tema para esses próximos 12 meses é esse. Formando filhos espirituais. Você pode dizer isso comigo? Vamos falar juntos? Formando filhos espirituais. Agora eu queria pedir para vocês jogarem lá no último slide, por favor, do versículo. E é sobre esse versículo que nós vamos ter como base bíblica, e que inclusive eu quero meditar com você nessa noite sobre ele, que está lá no finalzinho da Bíblia, 1 de João, capítulo 2, verso 28, tá bem? E eu gostaria de pedir que a gente lesse juntos também, porque nós vamos orar daqui a pouco, em cima das palavras desse versículo, tá ok? Vamos lá? 1, 2, 3. E agora, filhinhos, permaneçam nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados, tendo de nos afastar dele no dia da sua vinda. Essa palavra direcionada a filhos, um homem de Deus guiado pelo Espírito para transmitir essa palavra a filhos. E a palavra que Deus colocou no coração dele foi basicamente: permaneçam nele. Esse nele, esse ele é Jesus Cristo. Permaneçam em Jesus Cristo. Filhos, filhas, permaneçam em Jesus Cristo. É isso que significa a nossa caminhada junto, de sermos formados e de formarmos filhos espirituais, um na vida do outro, e a gente avançando até o momento de nós nos encontrarmos com Jesus. Eu gostaria de orar mais uma vez em cima dessa palavra. Eu vou me ajoelhar aqui. E se você puder, eu gostaria muito que você se ajoelhasse também nesse momento. Tá bem? Se não pode, meu irmão, você está num ambiente de liberdade. Mas eu gostaria de orar nesse momento entregando ao Senhor esta palavra, ok? E eu gostaria de pedir a você que você começasse a permitir ao Espírito Santo gerar vida dessa palavra dentro do seu coração. Formar filhos espirituais. Eu gostaria que você, se você tem fé, se você crê nessa direção, ore para que o Senhor faça você uma pessoa fértil espiritualmente. Exerça a sua fé nesse momento, abra sua boca em oração e declare: em nome de Jesus, eu sou saudável, eu sou fértil. A vida dentro de você, a saúde dentro de você. Senhor, nós entregamos a Ti
esta palavra que recebemos de Ti. Pai, nós estabelecemos aqui um marco no mundo espiritual sobre a vida desta igreja. Formar filhos espirituais num fluxo, num processo contínuo, vida na vida, que não para nunca mais, pessoa a pessoa, pessoas abençoando pessoas, pessoas amando pessoas, pessoas cuidando de pessoas, pessoas se dedicando, servindo, investindo em pessoas, continuamente até o Senhor voltar. Em nome de Jesus eu oro, para que qualquer resquício de vergonha seja retirado dos nossos corações. Eu repreendo todo espírito de acusação, de condenação, que gera pesar, que paralisa a vida de qualquer pessoa que está aqui. Não há lugar para isso. O Espírito de Deus é um espírito de paz e de liberdade. E é nesse espírito que viveremos. Declaramos em nome de Jesus, Senhor, que nós, ó Deus, assim como o Senhor nos amou primeiro, nós não vamos viver como represas, retendo as Tuas bênçãos e o Teu amor só para nós. Mas aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, a gente quer que também alcance a nossa família. A gente quer, ó Deus, que essa mesma graça que tem tocado a cada um de nós, que essa graça venha também encharcar o ambiente de trabalho, o ambiente de estudo de cada um de nós. Essa mesma graça que tem alcançado as nossas vidas, essas bênçãos maravilhosas, elas venham também a alcançar os nossos vizinhos, os nossos amigos, Pai. Ó Deus, faz de nós como cursos de um rio cujas Tuas águas de vida fluem. As Tuas águas de vida correm, trazendo cura, trazendo crescimento, trazendo restauração, trazendo maturidade. E, ó Deus, daquilo que o Senhor tem derramado sobre nós, venha verter sobre as vidas de todos os que estiverem ao nosso redor, Pai. Deus, que esta igreja, que esta comunidade, ela seja marcada, Pai, por, ó Deus, um amor apaixonado, meu Pai, por pessoas que cuidam de pessoas como que filhos no seu coração. Pessoas que não medem esforços para investir nas vidas de outras pessoas, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Até o Senhor voltar nós vamos clamar. Amém, amém e amém. Você pode se levantar e aplaudir ao Senhor Jesus com toda a fé, com toda a alegria do seu coração. Amém. Pode sentar, fique à vontade, por favor. Queridos, como essa é uma palavra eu dei uns gritos na hora do louvor e a garganta já está indo logo no começo. Vamos lá, Senhor, me ajuda aí. Como essa é uma palavra que ela é muito importante para a vida da nossa igreja e ela vai ser um referencial para a nossa caminhada durante os próximos 12 meses, eu gostaria de me dedicar um pouco aqui a mostrar o pano de fundo que está por trás deste versículo que a gente está meditando, de 1 de João 2, 28. O tema dessa palavra é o tema do nosso ano da igreja, formando filhos espirituais, tá ok? Esse verso é uma mensagem do apóstolo João, é por isso que o livro da Bíblia chama-se 1 de João, primeira carta de João. E João escreve essa mensagem sem um destinatário específico. Essa carta é uma carta aberta. Pegou, leu, é para você. Entende? Tem até um bloco de livros da Bíblia, lá no finalzinho da Bíblia, perto de Apocalipse, são alguns livros da Bíblia que são conhecidos como cartas gerais. São livros da Bíblia que não tem um destinatário específico. É para todo mundo, né? Diferente de alguns outros que têm um destinatário específico. Qualquer lugar onde tiver uma pessoa que receba essa palavra é para ela. Todo cristão que ler esse recado deve prestar atenção, porque isso é a palavra de Deus para você. Essa é uma mensagem, então, de um cristão experiente, que é o apóstolo João, um homem que teve uma experiência de caminhar com Jesus por anos, viu
as maravilhas, toda a obra de Jesus, era uma testemunha ocular da pessoa de Jesus Cristo. Não contaram para ele, ele viu, ele ouviu, ele viveu junto com Jesus, dirigindo o coração dele a outros irmãos, outros cristãos que estavam também caminhando com Jesus. É muito interessante que, se você tiver a curiosidade de ler esse livro da Bíblia inteiro, porque ele é curtinho, de uma maneira rápida dá para ler e meditar um pouco sobre ele, você vai perceber uma linguagem muito de família. O versículo que nós lemos dá para perceber esse teor de família. Imagine um homem de Deus, um apóstolo, escrevendo uma mensagem para todos os cristãos na face da terra, se dirigindo a essas pessoas, chamando eles de filhinhos. Ele não chama nem de filhos, ele coloca no diminutivo. E na língua original é mais ou menos assim também. Filhinhos talvez seja que chega mais perto, né? Filhinhos. Prestem atenção nisso que eu tenho a dizer para vocês. Essa linguagem familiar, ela faz parte dessa mensagem. Todo esse livro, ele se dirige chamando de filhinhos, mas às vezes ele se dirige chamando de amados, de irmãos amados, como alguém que está querendo expressar esse carinho, esse interesse, esse se importar com a vida de cada parente da sua família, parente espiritualmente falando. E como todo bom familiar, às vezes a gente tem que lembrar as pessoas da nossa casa, não é raro isso acontecer, de algumas coisas que às vezes até já são conhecidas. Quem nunca viveu em casa essa situação de virar e falar, tira a louça da mesa e coloca na pia? Uma coisa que provavelmente já foi falada dentro da sua casa, não uma nem duas vezes, mas centenas, milhares de vezes. Quem nunca na sua casa viveu a situação de ouvir alguém falar, tira os calçados da sala e leva para o teu quarto, arrume a sua cama? São coisas que são conhecidas, não é nenhuma novidade. Mas que às vezes elas precisam ser repetidas, porque você sabe por quê? Por que isso acontece? Coisas que são conhecidas, mas que não podem deixar de ser faladas. Há um tempo atrás, num discipulado aqui na igreja, eu estava reafirmando isso com os nossos discipuladores. Meus irmãos, nunca deixe passar pela sua cabeça de que tem certas coisas que são óbvias, portanto não precisam ser ditas. Tudo que é sério precisa ser dito, ainda que seja óbvio. Tudo que é importante precisa ser lembrado, porque às vezes esquece. Tem um homem de Deus chamado Bill Hybels, o pastor Bill Hybels, uma vez ele diz isso. As coisas importantes que a gente guarda na mente, elas são como um balde que tem um furo. Portanto, elas vazam. E a gente precisa reafirmá-las com uma certa regularidade. Porque com a rotina da vida, elas podem cair no esquecimento, até mesmo sendo coisas importantes. Então, a gente meditando nesse livro da Bíblia, o apóstolo João, guiado pelo Espírito Santo, ele vai usar muitas expressões como assim, nós já sabemos dessas coisas. Então, às vezes, ele fala sobre coisas que já são conhecidas, mas que ele só está martelando novamente na cabeça daqueles pregos para ter certeza que o prego está bem firme no lugar, porque não pode estar frouxo. As outras vezes, nesse livro da Bíblia, ele utiliza expressões como a unção que nós temos recebido do Senhor. O que significa isso? Ele está querendo dizer que a pessoa que tem uma aliança com Jesus, ela tem Deus no seu coração. Portanto, ela não busca Deus pelo seu próprio esforço, com a sua própria força de vontade. Ela faz com a força do Senhor. Algumas vezes tem algumas pessoas que chegam para um outro irmão, talvez mais experiente, enfim, e falam, nossa, como eu admiro o entendimento que você tem da palavra de Deus, das coisas espirituais. Eu gostaria de ter esse entendimento. E esse desejo é legítimo. Essa admiração não tem problema nenhum, não é pecado, nada disso. Mas a gente precisa entender que aquilo que capacita aquele irmão a ter tamanho entendimento, aquilo que capacita aquela irmã a fluir no mundo espiritual como ela flui,
Não é algo que essas pessoas conquistaram pelo seu esforço, foi algo que elas receberam de Deus. E a mesma coisa que dá capacidade a elas, é aquilo que está dentro de você, que é o Espírito de Deus, e que te capacita, que pode te capacitar da mesma forma. Só fazendo um paralelo, é uma palavra que Deus dá ao profeta Jeremias, quando ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Semelhante a isso, Jesus, quando estava conversando com a mulher samaritana, em João capítulo 4, ele vira para ela, porque ela estava curiosa sobre as coisas espirituais, e ele vira para ela e fala: olha, esquece esse negócio de ter que ir no templo de Jerusalém, esquece esse negócio de ter que subir no Monte Gerizim para você buscar a Deus de verdade e ter uma experiência com Deus de verdade. Tem nada contra templo e monte, tá? Já fui no monte orar várias vezes, tá? Tenho prazer de me reunir no templo com os meus irmãos também. A gente está aqui agora, não é nada disso. Mas ele fala: esqueça essas coisas, porque não são elas que fazem a obra de Deus acontecer na sua vida. Porque aqueles que buscam ao Pai, que adoram ao Pai, são aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Portanto, são coisas que já estão disponíveis. E talvez você seja uma pessoa que já sabia disso. E que talvez você só está precisando ser lembrado disso. Que já está dentro de você. Você pode fazer esse serviço de amor? Põe a mão no braço da pessoa que está aí do seu lado. Olha para ela e fala para ela: olha, Deus já tem colocado dentro de você tudo que você precisa, tá? Se você não sabia, eu estou te avisando agora. Fala para essa pessoa, encoraja ela. É isso, meus irmãos. Todo cristão que é nascido de novo, batizado com o Espírito Santo, tem aquilo que precisa dentro de si para ter uma vida poderosa e cheia da presença de Deus. Você só precisa pegar isso e usar isso. A Bíblia está ao nosso acesso. A gente está aqui meditando na palavra de Deus. O Espírito Santo está ao nosso acesso. A gente só precisa buscá-lo de todo o coração. É tudo o que nós precisamos. O resto é só fluir, meus irmãos. Às vezes, o que a gente precisa é só desse empurrãozinho dos irmãos que estão do nosso lado. Então, assim, já que você já está abençoando o irmão que está aí do seu lado, dá uma encostada nele e fala: não fica bravo comigo não, eu estou falando isso para te abençoar. Porque às vezes tem irmãos que torcem o nariz. Eu vou falar mais sobre isso aqui hoje à noite. Tem irmãos que torcem o nariz quando são estimulados, quando são encorajados, às vezes até chamado a atenção. Recebe isso com amor, meu irmão. É Deus cuidando de você. Isso é uma marca dessa palavra nessa noite. E isso é um marco daquilo que a gente vai viver ao longo de todos esses 12 meses e daqui para a eternidade. Sabe o que essas coisas nos ensinam? Presta atenção aqui. A responsabilidade da vida espiritual, ela é individual. Repita comigo: a responsabilidade da minha vida espiritual. Bate no peito e fala: da minha vida espiritual é minha. É tua responsabilidade, meu irmão. Igreja não consegue fazer você ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Se você não sabia disso, eu preciso te informar isso. Tá? Conferência, retiro, não coloca poder, presença de Deus dentro de ninguém. Você tem que buscar. A responsabilidade é minha. A responsabilidade é sua. Conhecer Cristo, viver na presença de Jesus, é responsabilidade de cada um. Pode acontecer? Pode acontecer com todos nós. Vai acontecer? Depende. Se você buscar de todo o coração, vai acontecer. Amém? É por isso que eu tenho mudado a minha atitude, gente. Uma coisa muito importante, quando pessoas às vezes me procuram para criticar a igreja, falam mal da igreja, reclamam da igreja. Ah, porque a igreja não faz. Ah, porque na igreja não realiza. Ah, porque a igreja não avança. Ah, porque a igreja não estimula. Ah, porque a igreja não cuida. Deixa eu falar uma coisa para você. Presta atenção, segura essa aí, tá? Só critica a igreja quem não é igreja. Não, você não entendeu. Eu vou falar de novo.
Só critica a igreja quem não é igreja. Quem é que critica a igreja? Quem não nasceu de novo. Quem é que critica a igreja? Quem não tem espírito de filho de Deus no seu coração, tem espírito de escravo, tem espírito de órfão. É esse tipo de gente que critica a igreja do Senhor Jesus. Porque quem é igreja de verdade, sabe como é que age, gente? Quem é igreja de verdade, critica. Mas critica em primeiro lugar a si mesmo. Porque a igreja, ela começa em mim. A igreja não é aquilo lá. A igreja é isso aqui. Coloca a mão no seu peito aí, por favor, meu irmão. Vamos ser didáticos aqui nesse momento. Diga, eu sou igreja. Eu sou corpo de Cristo. A igreja começa em mim. E não naquele irmão lá. A pessoa que ela é igreja de verdade, ela sempre vai começar suas críticas olhando para si em primeiro lugar. Não é o que o pastor falha, é o que eu tenho falhado. Não é o que os outros fazem ou deixam de fazer, é o que eu tenho feito. Até mesmo se tiver acontecendo coisa errada dentro da igreja. Visitantes, eu preciso falar com vocês agora. Eu preciso dar uma notícia chocante para vocês. E fico em paz no meu coração se depois que eu falar isso você se levantar e for embora. Nessa igreja acontecem coisas erradas. Se você não sabia disso, eu preciso te dar essa notícia. E eu vou falar algo mais, é exatamente por isso que nós estamos aqui. Porque quem é perfeito entra no elevador. Não tem lugar para gente perfeita aqui. Nós olhamos para aquele que é perfeito, Jesus Cristo. Nós seguimos aquele que é perfeito, Jesus Cristo. Nós nos inspiramos naquele que é perfeito, Jesus Cristo. Mas todos nós estamos sendo transformados dia após dia. Graça sobre graça, fé sobre fé, glória sobre glória. Meu irmão, se você está procurando igreja perfeita, eu sinto te dar a notícia que você não vai achar. E se você achar e entrar nela, estragou a igreja. Deixará de ser perfeita. Igreja é gente. Vamos ser honestos. Vamos parar com essa hipocrisia. Talvez você já falou. Talvez você já ouviu alguém falar. Poxa, aquela igreja, eu vi coisas erradas acontecendo. Eu não estou dizendo, por favor, tá? Eu estou estimulando a que aconteça. Tá? Se acontece alguma coisa errada, o nosso papel é exatamente ir lá, tratar, para que seja restaurado. Ok? Nós estamos seguindo aquele que é perfeito. Então, se a gente identifica essas coisas, ok, normal. Mas a gente vai se conformar com essas coisas? Niente. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Isso é ser igreja, queridos. A partir da minha vida. Eu tomei uma decisão já tem um tempo já de não aceitar mais crente falar mal de igreja comigo. Como se o problema fosse os outros e não a pessoa. A pessoa que vem reclamar de alguma coisa da igreja comigo, ela já está aumentando o problema, em vez de ajudar a resolver. Eu devolvo o problema. Pastor, mas você não vai fazer nada? Não. Como não? Você é o pastor da igreja. Tá, mas quem foi que ficou sabendo? Fui eu. Então vai você e resolve. Deus está querendo te usar e não usar-me. Você não é igreja? Vai e resolve, meu irmão. Deixa eu fazer uma coisa. Levanta a sua mão aí, por favor. Sua mão direita. Sua mão direita. Você sabe qual que é a mão direita? Deixa eu te ajudar. Você que está aí. Essa aqui, ó. Tá? Em nome de Jesus. Tudo pastor da igreja aqui. Tudo pastor da igreja aqui. Tudo pastor da igreja aqui. Amém? Fecha a mão e fala, recebo. Amém. Pode baixar. A partir de agora, se chegar alguém aqui precisando de oração, você não precisa chamar o pastor. Você foi nomeado pastor. Você vai lá e ora pela pessoa. Você sabe orar? Sabe falar com Deus? Você vai lá e ora por ela. Você é igreja. A partir de agora, se chegar alguém precisando de ajuda, precisando de um socorro, você não vai procurar quem resolva. Você vai resolver. Você é igreja. Você não precisa passar para outro. Nós somos uma comunidade. Não, mas você é o pastor. Não, se você tiver alguma dúvida, precisar de uma direção, estamos aqui para isso.
para ajudar, para instruir, enfim. Mas, meu irmão, em nome de Jesus, rejeita de dentro do seu coração esse espírito de orfandade, esse espírito de escravidão. Ah, eu não posso. Ah, eu não tenho autoridade. Ah, eu não sou capaz. Para com isso, meu irmão. Você tem a unção do santo sobre você. Você tem uma palavra de Deus dada a você. Vai e seja uma bênção nessa terra, meu irmão. Isso é a igreja que o Senhor vê. Antes existia aquele negócio na religiosidade de o clero e os leigos. O que é o clero? O clero são os ungidões. São aquelas pessoas espiritualmente elevadas, são aqueles que estudaram para ser pastor, são aqueles que têm curso de teologia, são aqueles que têm o título na parede, são aqueles que, enfim. E abaixo do clero tem um povo leigo. Quem é o povo leigo? É o povo que senta na cadeira. É o povo que chega, senta, participa, levanta. Muito obrigado pela programação que vocês prepararam. Semana que vem venho participar novamente. É auditório de teatro. Entende? E a ideia religiosa que havia antigamente era essa. Mas quando Jesus virou para a gente, e ele falou: a partir de agora, todos vocês receberão do meu Espírito. A partir de agora, eu estou declarando, todos vocês são meus discípulos. E vão! Essa palavra ele não deu para o clero. Ele deu para todos aqueles que têm uma aliança com ele. Todos, sem exceção. Então, desde quando Jesus, ele morreu na cruz e ele ressuscitou, esse véu que nos separava de Deus, só os ungidões podem orar, só os ungidões sabem dizer. Meu irmão, se você está crescendo, se você está aprendendo, amém. Tem coisas que você entende, tem coisas que você ainda não entende, normal. Todos nós estamos na caminhada. Mas eu tenho certeza, se você é de Jesus, você tem pelo menos uma palavra que pode transformar a vida de qualquer pessoa ao redor de você. Sabe qual é? A história daquilo que Jesus fez na tua vida. Eu costumo dizer, por favor, não me receba como um herege aqui, tá? Eu costumo dizer que essa é uma palavra mais poderosa para a gente falar no coração das pessoas do que a gente saber 100 versículos decorados. E a gente falar versículo decorado, versículo decorado, versículo decorado, um atrás do outro na orelha das pessoas. Porque versículo decorado, a pessoa simplesmente pode virar para você e para mim e dizer: tá, mas eu não acredito nesse versículo decorado. Mas se você vira para ela e fala: Deus transformou a minha vida. Quando Jesus entrou no meu coração, eu nunca mais fui a mesma pessoa. Não tem como a pessoa virar para você e falar: não, eu não acredito. Eu estou aqui. Eu estou te falando o que aconteceu. Eu sou prova viva. Eu vivi. Não me contaram. Aconteceu comigo. Então essa palavra, não tem palavra mais poderosa que você possa levar para as pessoas, gente. Amém? Você está entendendo aqui? Tem uns que estão me olhando com um olho assim. O que o pastor ele vai agarrar no meu pescoço hoje à noite? Fica tranquilo, meu irmão. Eu não vou sair daqui não. Só para te abraçar no final do culto. Essa palavra também, ela além de ser uma mensagem de encorajamento, ela é também uma lição muito importante desse versículo. Quando a gente fala que ser igreja é ser família, a família, ela precisa cuidar da própria família. Quem é família, quem pertence à família, não pode desistir de quem é da família. Porque laços de família, eles duram para sempre, querendo ou não querendo. Irmão, deixa eu falar para você, vamos falar da família natural. Não tem família perfeita. Tá? Não tem. Se alguém vira para você e fala: olha, na minha família, poxa, minha família é tão boa, ninguém briga, ninguém discute, não tem dificuldade nenhuma. Mentira. Pode falar para a pessoa: mentira. Mentira. Com certeza já teve algum BO, já teve alguma confusãozinha. Normal, normal. Agora, família de verdade não desiste. Meus filhos nunca vão deixar de ser meus filhos. Nunca.
Até se em algum momento acontecer algum estresse e a gente ficar meio assim, destravessado um do outro, não vai deixar de ser filho. Pai, mãe, irmãos, não vai deixar de ser irmão. Ah, mas eu estou brigado, não quero mais olhar na cara. Tudo bem, você pode estar beiçudo para o canto lá, virado para o canto, mas vai continuar sendo família. Não tem como, e isso nos ensina que a gente não pode desistir da nossa família. Se não tem como largar, então vamos lutar juntos. Talvez seja mais sábio a gente agir dessa forma. Nós estamos falando, nesse caso aqui, queridos, da família espiritual, claro, a igreja, o corpo de Cristo. Se nós somos uma igreja de verdade, nós temos o dever de não desistir de ninguém, de cuidar uns dos outros. E talvez, meu irmão, presta atenção nisso aqui, tá? Não desistir não significa que você tem que ficar que nem um gato agarrado nas costas da pessoa o tempo todo, buzinando na orelha dela sem parar. Às vezes, mesmo sem desistir, a gente tem que deixar a pessoa aí. Mas a gente vai estar orando por ela. Mas a gente vai continuar com o coração aberto para ela. Porque no momento em que uma porta se abrir para a gente sentar para conversar, no momento em que houver uma oportunidade de a gente resgatar essa ovelha e trazer de volta para caminhar junto com Jesus, a gente vai abraçar essa oportunidade. A porta vai continuar sempre aberta. Isso também é não desistir, tá? Nós precisamos estar todos unidos e preparados para viver a verdadeira vida, a vida que é eterna, na nova criação que Deus tem preparado a gente para governar. Eu me lembro, queridos, eu acho que essa é uma forma como eu posso ilustrar isso. Quem me conhece há mais tempo já deve ter ouvido essa história. Para mim ela foi muito marcante. Quando eu comecei a morar aqui em Curitiba, eu morava sozinho, eu era solteiro. Eu e a Moni já éramos noivos, mas ela morava lá em São Paulo e eu morava aqui. E eu morei sozinho aqui durante um tempo. E eu tinha dentro de mim um propósito de que eu tinha que dedicar o meu melhor para fazer essa nova etapa da minha vida, tudo se encaixar e as coisas darem certo. E eu vou dizer para você, não foi fácil. Eu passei por muitas dificuldades naquela época. Fui provado como homem, como cristão, de todas as formas, eu posso imaginar. E no meio disso, uma coisa que aconteceu comigo, e eu compreendo se isso já aconteceu com você também, porque já aconteceu comigo, é que eu comecei a me fechar. Por exemplo, uma coisa que aconteceu comigo naquela época é que a grana começou a ficar curta. Eu tinha umas reservas, eu estava muito bem organizado financeiramente, mas a grana começou a ficar curta. E as coisas não estavam acontecendo do jeito que eu estava planejando. Demorou. E aí, então, eu comecei a ficar ansioso, agoniado por causa disso. E aí eu comecei a me fechar. E eu falava com frequência com a minha família lá em São Paulo, ligava para os meus pais, eu conversava com a Moni. Só que aí, para não passar preocupação para eles, quem nunca passou por isso? Para não passar preocupação com eles, eu começava a rarear os meus contatos com eles. Aí sabe o que começou a acontecer? Meus pais começaram a ficar agoniados comigo. Vou até reconhecer, tá? A minha noiva na época, a Moni, ela já estava passando pela cabeça dela que eu já tinha arrumado outra aqui em Curitiba e que eu não queria mais saber dela. Não estou brincando não, estou falando sério. Por quê? Porque eu abandonei. Eu abandonei. Sabe o que precisou acontecer? Meu pai um dia, ele estava tão nervoso, comigo, ele nem veio dirigindo de lá de São Paulo, ele entrou num ônibus. Ele já comprou as duas passagens, a de ida e a de volta. Num dia de ida, ele chegou aqui numa manhã, na manhã seguinte ele entrou no ônibus e voltou. Ele veio aqui só para me dar uma bronca. Ele veio aqui, pousou na minha casa, recebi ele com toda... Só para me dar uma bronca, apontar o dedo na minha cara e dizer: quem você pensa que você é, cara? Sua mãe está lá preocupada com você e você não dá notícia. Sua noiva está lá pensando que você não ama mais ela, que você não quer mais saber dela. E você está aqui cuidando da sua vida e não compartilha com a família. A gente está querendo cuidar de você. E aí, queridos, era isso que eu precisava falar para vocês. Aí, eu tentei dar os meus motivos para o meu pai. Não, pai, é que eu quero
Eu sou uma pessoa responsável, eu estou aqui resolvendo os meus problemas. Eu não quero deixar vocês preocupados comigo só porque eu estou enfrentando algumas dificuldades, enfim. Eu quero que vocês fiquem tranquilos de que Deus está cuidando de mim, que está dando tudo certo. Aí o meu pai virou e falou, não está dando certo. Não está dando certo. Porque você está se fechando, você está se isolando da família. Você está deixando o coração de todo mundo pesado por causa de você. E aí ele começou a explicar, sabe? Para mim, ele começou a abrir os meus olhos, que na verdade, o que para mim eram boas razões para eu não compartilhar com a minha família os problemas que eu estava passando, no fundo, sabe o que Deus mostrou para mim pela vida do meu pai? Aquilo não passava de um orgulho bobo. Orgulho, gente. E isso acontece em diversas famílias. E isso acontece até na igreja, até hoje. Gente que às vezes não quer compartilhar das suas dificuldades, porque não quer que ninguém fique preocupado, não quer que as pessoas pensem mal. Só porque essa semana, infelizmente, eu tive um estresse com a minha esposa, eu não quero que ninguém fique sabendo para as pessoas não ficarem pensando coisa errada. Tá, meu irmão, só que isso não passa de um orgulho, e você está deixando os irmãos preocupados do mesmo jeito. Você não está conseguindo o seu objetivo. Por favor, meu irmão, você está sendo usado por Deus nessa noite. Pega no braço de quem está aí do seu lado e fala, para com esse orgulho, meu irmão. Abre teu coração. Deixa a família cuidar de você. Não, tem gente que não está falando. Olha no olho. Olha no olho. Fala para ele. Isso é orgulho. Você pode botar o nome que você quiser pôr. Porque você é responsável, porque você não quer deixar ninguém preocupado, porque você é isso, porque você... Mentira. Isso é a desculpa que você está usando, porque no fundo, isso é orgulho. Diga comigo, orgulho. Não faz mais. Fala comigo, meu irmão, vamos lá. Interage comigo aqui para não ficar sozinho. Orgulho não faz mais parte da minha vida. Eu vou deixar a família cuidar de mim. Amém, amém, amém. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Você já deve ter encarado uns perrengues aí na tua vida também. Passado por umas barras, umas histórias, umas situações aí. Assim como eu, né? Mas falar uma coisa para você. Essa vida aqui, ela é fichinha. Ela é um cuspe, ela é rascunho no papel de pão. Comparada com a grandeza dos projetos eternos que Deus tem para você e para mim. Isso não é nada. É pouco isso, para a gente ficar preso nessas coisas. Às vezes a gente fica paralisado, às vezes a gente fica com a cabeça cheia, guardando só para nós problemas que são circunstâncias do dia a dia. Eu não vou pedir para você levantar a mão, mas eu tenho certeza que pelo menos 70% desse grupo que está aqui levantaria a mão se eu perguntasse, pedisse para levantar a mão aqui, quem já pensou em algum momento nesses anos de vida que você teve, seja lá se pouco ou muito, se você ia morrer, ou se você não ia dar conta das coisas que você já encarou em momentos passados na sua vida, seja 1 ano atrás, seja 5, seja 20 anos atrás. E meu irmão, você está aqui. Você se preocupou, você chorou, você pediu para Deus para te levar. Você já deve ter feito essa oração. Deus, eu não quero mais, me leva. Eu não vou aguentar. Está aqui. Porque as misericórdias do Senhor, elas se renovam todas as manhãs. Porque um pai, ainda que um pai ou uma mãe de carne e osso, eles possam falhar, e todo pai e mãe falha, mas o Senhor diz, eu nunca falharei com você, jamais te desampararei. Libera teu coração, meu irmão. Libera teu coração, minha irmã. Eu quero ver pessoas no final desse culto aqui com o coração curados e com o seu destino destravado nessa noite. Eu verei milagres aqui nessa noite. Quero te dar um conselho, meu irmão.
Se você anda meio aborrecido, meio aborrecida com a fase que você está passando nesse momento, preocupado com coisas que não encaixam, está demorando demais para acontecer, o que eu fiz para merecer isso? Essa justiça própria de religioso, de orgulhoso, você sabe o que nós estamos falando. Você já entendeu isso que nós estamos falando aqui, né? Ocupado com essas coisas que são coisas menores, elas não são as mais importantes. Talvez você anda se ocupando demais com coisas que passam, ao invés de se preocupar um pouco mais com a eternidade, meu irmão. Você não nasceu para viver só 70, 80 anos. Você nasceu para viver para sempre. E por que as coisas que passam têm ocupado tanto o seu coração? Por que você gasta tanto dos seus dias fazendo conta de dinheiro? O Senhor falou: eu sou o dono da prata e do ouro. Pede e eu te darei. O Senhor, Ele criou a família. Ele tem a tua família nas mãos dEle. Ele sabe a maneira de resolver os problemas, os conflitos dentro da tua família. Pede a Ele. Espera nele. Confia nele. Por que eu estou falando essas coisas, meus irmãos? Porque são essas as coisas que João fala naquele versículo 28, que diz que são as coisas que fazem com que a gente não permaneça em Jesus. São essas as coisas que nos paralisam, que nos desviam do foco. A gente tem que entender essas coisas, identificar essas coisas e colocar um X nelas nas nossas vidas. Eu não vou mais ficar paralisado por causa destas coisas. Essa palavra ela é um alerta para cada um de nós. A gente estava falando aqui sobre Deus falar com a gente, ouvir Deus falar. E que às vezes a maneira de Deus falar com a gente é através de pessoas. Aí às vezes vem um irmão procurar você. Aí quando ele vem te procurar e perguntar como é que estão as coisas, ou entregar uma palavra para você, aí o teu coração já começa a se remoer, você já começa a ficar beiçudo, você já começa a querer arrumar uma explicação para dizer, veja bem, não é bem assim. Enfim, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, ouça a família. É família. Família cuida de família. Deixa a família cuidar de você. Eu tive que aprender essa lição do pior jeito. Eu já contei essa história aqui para você, essa noite. Você não precisa passar pela mesma história para você aprender também. O Senhor fala com a gente muitas vezes e cuida da gente muitas vezes através da sua família. Não trate o seu irmão não com desprezo, como se ele fosse menor do que você. E também não trate o seu Salvador, que a Bíblia diz também que é o nosso irmão mais velho. Jesus Cristo, ele é o primeiro Filho de Deus. E ele é o irmão mais velho na família de Deus, com desprezo. Que a palavra de Deus está nos prometendo. Um dia, a história da humanidade que nós estamos vivendo, um dia essa história vai terminar. E quando essa história terminar, ela vai ser marcada com a volta de Jesus. Ele é quem vai dar um ponto final na história. E quando a gente estiver reunido diante dele, reunido como a família de Deus, Jesus voltando, e sabe de uma coisa? Jesus só vai reconhecer aqueles que permaneceram nele até o fim. Não adianta ter frequentado uns cultos durante uns 3 meses e depois pular fora e achar que conhece a Jesus, que é de Deus. É preciso permanecer em Jesus até o fim. Para os outros, os que não permanecerem, vai restar a vergonha de ouvir o próprio Jesus falar com dor no coração. Eu tenho certeza disso. Mas ele vai ter que falar, eu não te conheço. Eu não te conheço. Você me negou. Você desistiu de mim. Você me rejeitou, você rejeitou a minha família. Eu não conheço mais você. Em nome de Jesus, que isso não aconteça comigo nem com você. Não, em nome de Jesus, nenhum de nós aqui faça parte desse grupo.
Sabe, talvez você já tenha ouvido falar dos penetras. Eu acho que essa é uma forma como eu posso expressar isso, ilustrar isso. Sabe o que é penetra? Penetra de festa, por exemplo. Aquele que não estava isso mesmo. Aquele que não estava na lista da ocasião, do evento. Mas aí chega lá, como quem não quer nada. Passa por detrás da planta, assim. E se infiltra lá. E na maior cara de pau, começa a conversar com todo mundo, cumprimenta, dá risada. Como é bom ver você aqui. E abraça, um bando de desconhecido. Abraça, poxa, que legal, como é que você está? Teu cabelo está maravilhoso, enfim. E vai, penetra. Aí ele vai, pega bebida, pega comida e vai curtindo a festa. Até que chega uma hora. Às vezes demora, às vezes é rapidinho. A organização da festa percebe que tem um penetra aqui. E aí eles começam a vasculhar. E chegam para a pessoa e perguntam, qual é o seu nome? Eu não estou achando o seu nome aqui na lista de convidados. E aí quando eles percebem que aquela pessoa não faz parte daquele encontro, ela é convidada para se retirar. Por quê? Porque ela não é reconhecida no meio daquele grupo. Queridos, o amor de Deus por todas as pessoas é real. Mas não confunda o amor de Deus com a verdade e a justiça dele. O Senhor tem uma família e essa família tem uma identidade. E não faz parte dessa família quem não permanece nele. Essa é uma palavra muito importante que você e eu precisamos guardar no nosso coração. Isso é algo muito sério. Porque se uma pessoa não é reconhecida na família de Jesus, ela também não será reconhecida pelo próprio Jesus. Eu vou falar de novo, porque isso é muito sério. Se uma pessoa não é reconhecida na família de Jesus, ela não será também reconhecida pelo próprio Jesus. O próprio Jesus falou isso em Mateus capítulo 16. Ele fala lá em Mateus 16, e tudo que vocês ligarem na terra, terá sido ligado nos céus. E tudo que vocês desligarem na terra, terá sido desligado nos céus. Essa palavra Jesus fala a respeito da sua igreja, da sua família. Queridos, formar filhos espirituais é uma missão muito profunda. De que nós somos responsáveis uns pelos outros. Mas também nós não somos responsáveis uns pelos outros. Nós, não sendo responsáveis uns pelos outros, foi aquilo que eu falei no começo, de que cada um é responsável pela sua salvação. Por crer em Jesus Cristo, por buscar a Jesus Cristo. Cada um é responsável pelo seu próprio crescimento espiritual. Por ter uma vida na presença de Deus, cada um é responsável por buscar. Mas por outro lado, nós também somos responsáveis uns pelos outros, porque nós somos um corpo em Cristo. E nós temos o dever de amar e de suportar uns aos outros, e de compartilhar aquilo que nós temos com aquilo que os outros têm. Quando eu digo compartilhar aquilo que nós temos com o que os outros têm, eu estou falando de dons espirituais, eu estou falando de maturidade espiritual, eu estou falando de conhecimento das coisas de Deus, da verdade de Deus, eu estou falando de experiência de vida, enfim. O versículo que é base na vida da nossa igreja é Efésios 4, capítulo 4, versos 15 e 16. O que diz lá? Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a nossa cabeça, Cristo. Em Cristo Jesus, todo o corpo, toda a família, bem unido e ajustado, cada um, produz o seu próprio crescimento. Diga comigo, nós produzimos o nosso próprio crescimento com Jesus. À medida em que cada parte realiza a sua função, é o que o texto termina de dizer.
Tem pessoas aqui que têm dom de misericórdia. E eu não tenho vergonha de dizer, eu não tenho dom de misericórdia. Eu não digo que eu não estou dizendo que eu não sinto misericórdia. Tá? Mas dom de misericórdia, eu não tenho. Eu conheço algumas pessoas na nossa igreja que têm. E que têm um coração largo como eu tenho. E uma dificuldade enorme de ter com algumas pessoas. Eu sei que na nossa igreja tem algumas pessoas que têm dom de cura. Eu já tive a oportunidade de, através da minha vida, curar algumas pessoas pelo poder de Deus, mas eu não tenho isso como dom espiritual. Então eu não fluo como essas pessoas em cura. Eu sei que tem algumas pessoas aqui na nossa igreja que têm dom de administração. Nem todos têm, mas alguns têm. E essa aqui é a dinâmica do corpo, é assim que a família cresce. Aquele tem, mas aquele não tem. Então aquele que tem compartilha com aquele que não tem e os dois crescem juntos. E isso se torna uma rede de compartilhamento de graça e de dons. E todo mundo cresce junto, com a graça e o favor de Deus. Com a contribuição de cada um. Essa também, queridos, é uma mensagem de cuidado, de alerta, de encorajamento com o teu coração. A intenção dessa palavra é todos cruzarem aquela linha final no dia que nós nos encontrarmos com Jesus. Ninguém ficar para trás. A meta mais importante na vida cristã, na vida com Jesus, é que quando Jesus voltar, a gente estará parecidos uns com os outros e todos nós parecidos com Jesus. E aí quando Jesus voltar, Ele vai olhar para nós e vai ver, poxa, você é parecido comigo, te conheço, vem para cá. Puxa, como você é parecida comigo, te conheço, vem para cá. E é assim que Ele vai nos reconhecer. Portanto, se nós gerarmos, se a gente tiver à disposição no nosso coração, se você é maduro, se você não é, se você tem muita experiência, se você tem pouca experiência, não importa. O que importa é só você ter um coração bem disposto, só você estar disponível. Se a gente gerar intencionalmente no nosso meio um ambiente de cuidado da família, ninguém vai ficar para trás. Ninguém vai ficar para trás. Eu não vou aqui ficar contando história, até porque não tem interesse nisso. Mas essa semana eu vivi uma experiência incrível. Eu recebi uma mensagem de uma pessoa da nossa igreja e ela veio conversar comigo dizendo, pastor, eu gostaria de compartilhar contigo uma coisa que eu estou percebendo. E eu queria compartilhar com o pastor, para que o pastor possa crescer. Se eu puder humildemente compartilhar, participar do teu crescimento. E essa pessoa compartilhou comigo, da nossa igreja, compartilhou comigo o que ela estava sentindo, o que ela estava percebendo. E eu não pude fazer outra coisa. Tudo bem, eu sou pastor, e é minha ovelha. Mas eu não pude fazer outra coisa a não ser agradecer. Agradecer porque isso é família. O corpo cuida do corpo. Quem é família, cuida de quem é família. Sem esse milindre. O que vai pensar? Será que vai gostar do que eu falei? Será que não vai? Sabe, meu irmão, uma das coisas que eu vejo muito é um comportamento sistemático e que eu acredito que a gente precisa amadurecer sobre isso. Para de ter medo das pessoas, meu irmão. Como eu vejo hoje em dia pessoas que têm medo de gente. Você tem que ter medo de pecar. Você não precisa ter medo das pessoas. As pessoas são seres humanos, pecadores igual você. Se ela gostar, se ela não gostar, se ela concordar, não concordar, o problema é dela. A família está cuidando da família. Se ela não aceitar, é pior para ela, não para você. A palavra de Deus diz, você fica com a paz e ela fica com brasa fumegando na cabeça dela. Para de ter medo de gente, meu irmão. E sabe como é que você vai superar esse medo de gente? Com o amor. Se você amar aquela pessoa, você vai parar de ter medo dela. Você está entendendo que às vezes a gente não ama de verdade? A gente diz que ama, mas não ama. Porque se a gente amasse, a gente não teria medo de cuidar. Se a gente amasse de verdade, a gente não teria medo de falar o que precisa ser falado. Se a gente amasse, a gente não teria medo
de ir fazer. Mas ela vai achar que eu estou me intrometendo. Eu me lembro, estou com meu filho aqui, e eu lembro quando o Ber era pequenininho, o apelido que eu chamava ele era Pipoquinha. Porque o Ber, como toda criança saudável, tinha uma gasolina de avião dentro das duas asas. E elétrico, enfim. E algumas vezes eu vi pessoas da nossa igreja chamando a atenção dele, corrigindo ele. Às vezes, quando ele tinha passado do limite, brincado com alguma coisa que era perigosa, subido, se pendurado em alguma coisa, coisa que é normal de criança fazer. Como que eu posso ficar ofendido com isso, gente? Tem gente protegendo meu filho. E eu vou ficar beiçudo porque tem gente me ajudando a cuidar do meu filho. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, por favor? Você está comigo? Eu não posso deixar esse orgulho paralisar minha vida. E em nome de Jesus, eu não quero que esse orgulho, porque não é essa vontade de Deus, paralise a tua também, meu irmão. Amém? Você pode ficar em pé, por favor? Nós somos responsáveis pelo avanço de cada discípulo até Jesus voltar. Felipe, você pode chegar aqui, por favor? Traz o pessoal aí. Vou deixar vocês à vontade. Só comecem a nos acompanhar, por favor. Eu estou pedindo para você ficar em pé, meu irmão, minha irmã, porque eu quero terminar essa palavra. Eu não vou terminar com um apelo. Eu não vou terminar fazendo aqui nenhum mover aqui. Eu vou terminar te convidando para fazermos um exercício espiritual, tá? Podem começar a tocar quando vocês estiverem prontos, tá bem? Por favor, encham esse ambiente de louvor aqui. Sabe qual que é o propósito que eu gostaria de fazer com você nessa noite? Um propósito de 12 meses, tá? Sabe qual que é o propósito? Eu quero fazer o seguinte propósito com você. Se você tiver afim, se você tiver o teu coração aberto para isso, tá? Por favor, pense em alguém. Você pode fechar os seus olhos? Eu acho que vai ser melhor. Feche os seus olhos. Pense em alguém que, para você, essa pessoa está na sua frente. Talvez seja uma pessoa que está na sua frente porque ela tem uma vida de oração mais profunda do que você. Talvez você entende que essa pessoa está na tua frente porque ela tem mais maturidade sobre as coisas espirituais. Talvez você entende que essa pessoa está na tua frente porque você percebe que ela não tem as mesmas fraquezas que você tem. Ela já superou certas fraquezas, coisas que você luta, vícios, maus hábitos. Mas essa pessoa, ela é uma referência para você porque você vê que ela já venceu estas coisas. Ou qualquer outra coisa, é alguém que entende mais da Bíblia do que você. É alguém que por alguma razão, você entende que essa pessoa está na sua frente. Eu gostaria de encorajar você a orar por essa pessoa nesse momento. Você deve estar visualizando essa pessoa na sua mente. Ore por essa pessoa. Diga a Deus nesse momento: Senhor, eu gostaria de compartilhar da unção que aquele irmão, que aquela irmã tem. Eu gostaria de crescer com ele, com ela. Eu gostaria, Pai, de beber na mesma fonte que ele bebe, que ela bebe. Pai, o que ele vive, o que ela vive, eu não estou com cobiça, eu não estou com inveja. Pai, eu só vejo que aquela pessoa é uma pessoa que é um exemplo para mim. Ela é um modelo para mim, ela me inspira. E eu quero crescer da maneira como ela tem crescido, Pai. Ora por essa pessoa. Peça ao Senhor, Pai, permite que eu possa me conectar com essa pessoa, porque aquilo que ela carrega, eu quero carregar também, Pai. Agora eu gostaria que você fizesse um outro exercício, ainda em oração. Eu gostaria que você pensasse em alguém da tua convivência. Talvez é um irmão da igreja, talvez é alguém do teu dia a dia. É alguém do teu trabalho, é alguém da tua casa, mas é uma pessoa que está atrás de você. Eu não estou fazendo competição entre pessoas, eu acho que você está entendendo o que eu estou falando aqui, né? Por favor, dentro da igreja de Jesus não existe competição, tá? Mas é uma pessoa que ainda não vive aquilo que você está vivendo.
Ah, pastor, mas eu vivo muito pouco, pastor. Esse pouquinho é o suficiente, creia. Tem alguém que ainda vive menos do que você vive. Você pode ter certeza disso. Senhor, mas ainda eu sou muito pequeno. Eu posso ter certeza, meu irmão e minha irmã, tem alguém que ainda é menor do que você. E essa pessoa precisa de alguém que estenda a mão para ela. Essa pessoa precisa de alguém que não desista dela. Essa pessoa precisa de alguém que ame ela. Essa pessoa precisa de alguém que chega para ela e fala: olha, Deus colocou você no meu coração e eu quero investir a minha vida na tua. Eu quero dizer para você que você pode contar comigo. Eu vou estar do seu lado. Eu quero dizer para você que a partir de hoje eu estou disponível para você. E a partir de hoje você estará nas minhas orações. E o pouco que eu tenho, o pouco que eu sei, eu quero te abençoar. Pode contar comigo que eu estou me comprometendo com Jesus, que eu quero estar do seu lado. Porque eu quero que a gente esteja juntos quando Jesus voltar. Que a gente viva juntos esse encontro maravilhoso. Sabe, querido, querida, esse é o segredo para nós gerarmos um ambiente de crescimento total na vida da igreja. E é nesse sentido que eu gostaria de orar agora. Pai Santo, em nome de Jesus, nós estamos recebendo a Tua palavra aqui, meu Deus. Pai, eu tenho certeza que esta palavra, assim como ela abriu os meus olhos, ela está abrindo os olhos de muitos que estão aqui nessa noite. Pai Santo, eu quero declarar em nome de Jesus, não é pela minha palavra, não é pela minha autoridade como pastor nessa congregação, mas é pela unção do Teu Espírito, é pela autoridade do nome de Jesus. Eu quero declarar nesse momento, meu irmão, minha irmã, eu estou te enviando. Vai, seja uma bênção. Deixe que a família cuide de você. Deixe que a família cuide de você, ame você. E também ouça, o Senhor vai usar você para edificar outras pessoas, para levar outras pessoas a ter uma experiência viva, quente, poderosa com Jesus. Aquilo que você tem, compartilha. Tem muitas vidas que não estão preparadas para se encontrar com Jesus aí. Pai, que isso seja uma marca na nossa vida como igreja. Que a gente seja reconhecido verdadeiramente como a igreja da graça. A igreja batista da graça, mas não graça que está só na parede e na fachada. Mas que essa atmosfera de graça, de amor, de compaixão, de uma família espiritual que ninguém desiste de ninguém. Isso seja o nosso feijão com arroz. Isso seja o nosso dia a dia. Isso seja o nosso estilo de vida. Cada dia mais, até o Senhor voltar. E eu quero encerrar essa oração dizendo a Ti, Senhor Jesus. Eu me atrevo a dizer, Jesus, pela fé que eu tenho em Ti, o Senhor vai voltar. E não vai demorar. Eu estou sentindo isso no meu espírito. Não vai demorar muito mais para o Senhor voltar. E eu estarei lá para me encontrar contigo. E eu não vou estar sozinho. Porque esse meu irmão vai estar. Essa minha irmã vai estar. Esse menino vai estar. Essa jovem vai estar. Nós estaremos juntos. E nós não seremos estranhos para o Senhor. Nós vamos ser achados pelo Senhor. Nós vamos ser reconhecidos pelo Senhor. Porque nós queremos viver cada dia mais parecidos contigo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia.